Meu nome é Greg Braden e quero dar as boas-vindas a você neste espaço verdadeiramente especial. Este é um momento dedicado a revelar conexões esquecidas e a explorar a verdade profunda sobre nossa origem, nossa história, nosso propósito e o destino que estamos construindo. Identificamos uma descoberta extraordinária, a base científica de um campo de energia, uma espécie de matriz viva que sustenta a realidade. Essa matriz desempenha 3 funções fundamentais extremamente precisas e profundamente reveladoras. A primeira função é servir como recipiente que contém todo o universo e tudo o que existe ou pode existir dentro dele. Não se trata apenas de um espaço vazio, mas de um meio que abriga todas as possibilidades, todos os eventos, todas as formas de matéria e energia. Esse campo é o contexto onde a realidade acontece. A segunda função é atuar como uma ponte entre nosso mundo interior e o mundo exterior. Isso significa que nossos pensamentos, sentimentos, emoções e crenças não estão confinados dentro de nossos corpos. Eles são transmitidos de alguma forma através desse campo, conectando o que sentimos internamente com aquilo que experimentamos externamente. Esse campo funciona como um meio de comunicação invisível, ligando a experiência interna à manifestação externa. A terceira função é agir como um espelho. Esse campo reflete de volta para nós aquilo que afirmamos como verdadeiro dentro de nós mesmos. Esse campo responde àquilo que somos em nosso nível mais profundo, refletindo nossas convicções mais íntimas na realidade que vivenciamos. Hoje, os cientistas já não questionam mais se estamos conectados a esse campo. As evidências apontam claramente nessa direção. A pergunta agora não é mais se existe conexão, mas quão profunda é essa conexão e qual é o grau de influência que realmente exercemos sobre o mundo através dela. Existem 2 experimentos científicos extraordinários que nos levam muito além das ideias tradicionais da ciência. Esses experimentos desafiam antigas suposições e abrem portas para novas possibilidades que a ciência moderna ainda está tentando compreender plenamente. Quero compartilhar essas experiências porque elas revelam algo que tem o potencial de transformar nossa compreensão sobre a realidade. O primeiro desses experimentos foi publicado em 1992 no Boletim do Instituto de Física da Rússia. O experimento começa com algo aparentemente simples, um recipiente de vidro do qual todo o ar foi removido, criando o que chamamos de vácuo. Quando pensamos em vácuo, geralmente imaginamos um espaço completamente vazio. No entanto, os cientistas sabem que esse vazio não é realmente vazio. Mesmo na ausência de ar, ainda existem pequenas partículas de luz, chamadas fótons, presentes dentro do recipiente. Esses fótons são importantes porque fazem parte da estrutura fundamental da matéria. Eles estão associados às mesmas partículas que formam os átomos, que por sua vez formam tudo o que existe no mundo físico. Portanto, estamos falando dos elementos mais básicos da realidade material. Os cientistas queriam observar onde esses fótons estavam localizados dentro do recipiente. Eles queriam estabelecer um ponto de referência, uma base de comparação. Será que os fótons estariam agrupados em um canto, flutuando no centro, aderidos às paredes, ou distribuídos de alguma outra forma? Quando realizaram as medições iniciais, descobriram exatamente o que esperavam. Os fótons estavam distribuídos de forma completamente aleatória. Não havia padrão, não havia organização específica. Eles estavam espalhados de maneira imprevisível, como seria esperado em um sistema sem influência externa. Até esse ponto, nada parecia fora do comum. Esse resultado estava em perfeita concordância com o que a física tradicional previa. No entanto, o que torna esse experimento realmente fascinante não é apenas o que foi observado, mas a forma como os cientistas pensaram. O que mais impressiona é a coragem intelectual desses pesquisadores. Eles foram treinados dentro de um modelo científico baseado em certas suposições fundamentais, especialmente a suposição de separação entre o observador e o fenômeno observado. No entanto, eles decidiram questionar essas suposições. Eles tiveram a ousadia de sair dos limites do pensamento convencional e perguntar algo novo. Eles começaram a considerar uma possibilidade radical. E se nossas suposições básicas sobre a realidade estiverem incompletas? E se aquilo que acreditamos sobre separação, vazio e independência não representar toda a verdade? Foi nesse momento que o experimento deixou de ser apenas uma observação física
e passou a se tornar uma exploração profunda da própria natureza da realidade. É aqui que a história começa a ficar muito interessante. É exatamente isso que a próxima parte do experimento aborda. O que os cientistas fizeram foi pegar aquele recipiente onde os fótons estavam distribuídos de forma completamente aleatória e inserir nele DNA humano. Eles utilizaram DNA humano porque queriam descobrir se ele teria algum efeito sobre os fótons. Antes de continuar, vale a pena refletir profundamente sobre o que eles estavam realmente investigando. Se os fótons fazem parte da base da matéria que compõe o mundo físico, e o DNA é a estrutura fundamental que compõe o nosso corpo, então a pergunta que os cientistas estavam fazendo era extremamente profunda. Eles estavam perguntando, em um ambiente científico controlado, se aquilo que somos feitos tem algum efeito direto sobre aquilo que compõe o mundo ao nosso redor. Essa pergunta começa a soar como algo saído da ficção científica, ou talvez como algo que seria explorado por antigos mestres espirituais ou praticantes avançados de disciplinas de consciência. No entanto, isso não estava acontecendo em um contexto místico, mas em um laboratório científico legítimo, conduzido por pesquisadores que seguiam protocolos rigorosos e métodos reconhecidos pela ciência moderna. Eles estavam investigando essa possibilidade com seriedade, com instrumentos precisos e com a intenção de observar resultados mensuráveis. O procedimento foi direto. Eles colocaram o DNA humano dentro do recipiente onde os fótons estavam presentes. Em seguida, mediram novamente a distribuição dos fótons para observar se algo havia mudado. Eles analisaram cuidadosamente o comportamento dessas partículas de luz na presença do DNA humano. O que encontraram foi algo que desafiou profundamente a forma tradicional como fomos condicionados a pensar sobre nós mesmos e sobre a natureza da realidade. Antes da inserção do DNA, os fótons estavam distribuídos de maneira completamente aleatória, sem qualquer padrão ou organização específica. Porém, após a introdução do DNA humano, algo notável aconteceu. Os fótons deixaram de se comportar de forma aleatória. Eles passaram a se organizar. Eles começaram a assumir uma estrutura ordenada que refletia precisamente a geometria do DNA que havia sido colocado no recipiente. Isso significava que o DNA estava exercendo um efeito direto sobre os fótons. Aquilo que constitui a estrutura fundamental do nosso corpo estava influenciando diretamente o comportamento de partículas fundamentais da matéria. Essa descoberta sugeria que existe uma conexão entre o DNA humano e o campo de energia que compõe o mundo físico. Essa ideia ecoa aquilo que muitas tradições antigas, espirituais e indígenas sempre afirmaram, que não estamos separados do mundo, mas profundamente conectados a ele. Esse experimento demonstrou que o DNA humano possui um efeito mensurável sobre a matéria que compõe a realidade física. Não se tratava de uma hipótese filosófica, mas de um resultado observado em condições controladas. Isso indicava que existe uma interação entre a estrutura biológica humana e o campo fundamental da matéria. Os próprios cientistas ficaram impressionados com os resultados. Em um artigo publicado na revista Nanobiologia, em 1995, eles descreveram o comportamento dos fótons na presença do DNA humano. Eles afirmaram que os fótons se comportaram de maneira surpreendente e contraintuitiva. Essa palavra contraintuitiva é muito significativa. Ela foi utilizada porque o modelo científico tradicional sempre partiu do princípio de que tudo está separado, de que os objetos existem de forma independente e que não há um meio pelo qual o DNA poderia influenciar diretamente partículas de luz em um recipiente. De acordo com o pensamento científico convencional, não deveria haver nenhuma forma de transmissão de influência entre o DNA e os fótons naquele contexto. Não havia nenhum mecanismo conhecido que explicasse como essa interação poderia ocorrer. Por isso, o resultado foi considerado contraintuitivo, pois desafiava diretamente a ideia de separação que tem sido um dos pilares da ciência por séculos. No entanto, apesar de parecer contraintuitivo dentro do modelo tradicional, os resultados foram claros e mensuráveis. Eles mostraram que existe uma relação entre o DNA humano e o campo fundamental da matéria, sugerindo que aquilo que somos em nossa essência está profundamente conectado à estrutura do universo ao nosso redor. A próxima parte é aquela que considero particularmente fascinante. Convido você a prestar atenção na linguagem utilizada pelos próprios cientistas, porque ela revela algo profundo. Eles afirmaram que foram forçados
a aceitar a possibilidade de que um novo campo de energia estava sendo estimulado pelo DNA. É importante perceber o peso dessa afirmação. Eles não disseram que parecia haver um campo, nem que poderia haver um campo, mas que foram forçados a aceitar essa possibilidade com base nos resultados observados. No entanto, talvez esse campo não seja realmente novo. Talvez seja um campo que sempre existiu, presente desde o início, e que apenas agora estamos começando a reconhecer e compreender. O que está mudando não é a existência do campo, mas a nossa consciência sobre ele e o significado que ele tem em nossa vida e na nossa relação com o universo. O resumo desse primeiro conjunto de descobertas é claro. A ciência agora confirma que o DNA humano influencia diretamente as partículas fundamentais que compõem o nosso mundo, os fótons, e que essa influência ocorre por meio de uma comunicação direta através desse campo invisível. Isso representa uma mudança significativa na forma como compreendemos a relação entre a vida e a matéria. Mas existe um segundo experimento que aprofunda ainda mais essa compreensão. Esse experimento foi publicado em 1994 no Journal of Scientific Exploration. Mais uma vez ele começa com DNA humano, mas neste caso foi utilizado um tipo muito específico de DNA, extraído de cordões umbilicais de recém-nascidos. Esse DNA é considerado extremamente puro, porque ainda não foi exposto ao envelhecimento, ao estresse e às influências ambientais que afetam o DNA ao longo da vida. Esse DNA foi isolado cuidadosamente dentro de um recipiente especial, e esse recipiente foi colocado dentro de outro recipiente, garantindo que nenhuma influência externa pudesse interferir nos resultados. Isso assegurava que qualquer mudança observada no DNA seria resultado apenas das condições criadas dentro do experimento. O objetivo era investigar se o DNA poderia ser influenciado pelo campo de energia gerado pelo coração humano. Como já foi discutido anteriormente, o coração humano produz um campo eletromagnético mensurável que se estende além do corpo físico, alcançando uma distância de aproximadamente 1,5 metro a 2,5 metros. Esse campo pode ser detectado com equipamentos científicos e representa uma expressão física da atividade elétrica e magnética do coração. A pergunta que os cientistas queriam responder era profunda. Eles queriam saber se as emoções humanas, que estão associadas a mudanças no campo eletromagnético do coração, poderiam influenciar o DNA, mesmo quando esse DNA estivesse fora do corpo. Para compreender a importância disso, é necessário entender como o DNA se comporta dentro do corpo humano. O DNA não é uma estrutura rígida e estática. Ele está enrolado em uma espiral, e essa espiral pode se tornar mais apertada ou mais relaxada, dependendo das condições internas do organismo. Os cientistas já haviam observado que certas emoções associadas ao estresse, como raiva, medo, frustração, ressentimento e ansiedade, tendem a fazer com que o DNA se torne mais contraído. Quando isso acontece, a expressão genética é reduzida. Isso significa que o DNA não consegue desempenhar plenamente suas funções, como apoiar o sistema imunológico, regular hormônios e manter os processos naturais de regeneração e equilíbrio do corpo. Por outro lado, emoções associadas ao bem-estar, como gratidão, amor, compaixão e apreciação, produzem o efeito oposto. Nessas condições, o DNA se torna mais relaxado e mais aberto. Isso permite que ele funcione de maneira mais eficiente e completa, apoiando os processos naturais de equilíbrio e vitalidade. Com esse conhecimento, os cientistas decidiram investigar se as emoções de uma pessoa poderiam influenciar o DNA isolado fora do corpo. Eles colocaram o DNA em um recipiente protegido e posicionaram esse recipiente dentro do campo energético gerado pelo coração de um indivíduo. Em seguida, pediram que essa pessoa experimentasse diferentes estados emocionais. Primeiro emoções associadas ao estresse e depois emoções associadas ao amor, gratidão e compaixão. Os resultados foram surpreendentes. Quando a pessoa experimentava emoções positivas, como gratidão, amor e compaixão, o DNA isolado no recipiente começou a mudar. Ele começou a relaxar e se desenrolar, como se estivesse se preparando para se replicar e expressar seu potencial completo. Era como se o DNA estivesse respondendo diretamente ao estado emocional da pessoa, mesmo sem contato físico. Esse comportamento indicava que o DNA estava reagindo ao campo de energia associado às emoções humanas.
O DNA parecia entrar em um estado mais ativo, mais equilibrado e mais vitalizado quando exposto a emoções positivas. Os cientistas não esperavam observar esse tipo de resposta. Esses resultados desafiaram as expectativas baseadas no modelo científico tradicional, sugerindo que existe uma conexão direta entre os estados emocionais humanos e os processos fundamentais da vida, mediada por um campo de energia que conecta o corpo, a mente e a matéria. O que esses dois experimentos demonstraram é que na presença de emoções positivas, o DNA se torna relaxado, enquanto na presença de emoções associadas ao estresse, como raiva, ódio, ciúme e ressentimento, o DNA se contrai como se estivesse sendo apertado em um pequeno nó. Ele se enrola de forma mais rígida e comprimida, e isso transmite uma mensagem importante aos cientistas. Esse fenômeno nunca havia sido observado diretamente em condições controladas de laboratório dessa forma. Talvez já tivesse sido sugerido ou suspeitado anteriormente, mas esta foi uma das primeiras vezes em que foi possível observar claramente em um ambiente científico que emoções humanas criadas intencionalmente por indivíduos treinados para gerar estados emocionais específicos eram capazes de alterar fisicamente a forma do DNA. Isso significa que a emoção humana não é apenas uma experiência subjetiva, mas algo que produz efeitos físicos mensuráveis. A emoção alterou a forma do DNA e, ao fazer isso, também alterou a capacidade do DNA de expressar plenamente seu potencial biológico. O DNA deixou de funcionar em sua capacidade total quando submetido a emoções associadas ao estresse, e passou a funcionar de forma mais completa quando exposto a emoções associadas ao amor, à gratidão e à apreciação. Os próprios cientistas registraram essas observações de forma clara. Eles afirmaram que indivíduos treinados para experimentar sentimentos profundos de amor e apreciação foram capazes de alterar intencionalmente a forma do DNA em seus próprios corpos. Eles também declararam que a emoção humana produz efeitos que desafiam o modelo convencional de compreensão da física, pois demonstram uma interação entre consciência, emoção e matéria que não se encaixa facilmente nas explicações tradicionais baseadas apenas em interações físicas diretas. O DNA parecia entrar em um estado mais ativo, mais equilibrado e mais vitalizado quando exposto a emoções positivas. Os cientistas não esperavam observar esse tipo de resposta. Esses resultados desafiaram as expectativas baseadas no modelo científico tradicional, sugerindo que existe uma conexão direta entre os estados emocionais humanos e os processos fundamentais da vida, mediada por um campo de energia que conecta o corpo, a mente e a matéria. O que esses dois experimentos demonstraram é que na presença de emoções positivas, o DNA se torna relaxado, enquanto na presença de emoções associadas ao estresse, como raiva, ódio, ciúme e ressentimento, o DNA se contrai como se estivesse sendo apertado em um pequeno nó. Ele se enrola de forma mais rígida e comprimida, e isso transmite uma mensagem importante aos cientistas. Esse fenômeno nunca havia sido observado diretamente em condições controladas de laboratório dessa forma. Talvez já tivesse sido sugerido ou suspeitado anteriormente, mas esta foi uma das primeiras vezes em que foi possível observar claramente em um ambiente científico que emoções humanas criadas intencionalmente por indivíduos treinados para gerar estados emocionais específicos eram capazes de alterar fisicamente a forma do DNA. Isso significa que a emoção humana não é apenas uma experiência subjetiva, mas algo que produz efeitos físicos mensuráveis. A emoção alterou a forma do DNA e, ao fazer isso, também alterou a capacidade do DNA de expressar plenamente seu potencial biológico. O DNA deixou de funcionar em sua capacidade total quando submetido a emoções associadas ao estresse, e passou a funcionar de forma mais completa quando exposto a emoções associadas ao amor, à gratidão e à apreciação. Os próprios cientistas registraram essas observações de forma clara. Eles afirmaram que indivíduos treinados para experimentar sentimentos profundos de amor e apreciação foram capazes de alterar intencionalmente a forma do DNA em seus próprios corpos. Eles também declararam que a emoção humana produz efeitos que desafiam o modelo convencional de compreensão da física, pois demonstram uma interação entre consciência, emoção e matéria
que não se encaixa facilmente nas explicações tradicionais baseadas apenas em interações físicas diretas. Esses resultados sugerem algo profundo sobre o potencial humano. Eles indicam que existe um poder inerente à nossa capacidade de sentir. Quando exploramos plenamente essa capacidade, podemos acessar níveis de influência sobre nosso próprio corpo e sobre o mundo ao nosso redor que anteriormente não eram reconhecidos pela ciência convencional. Isso não significa necessariamente que as leis da física deixem de existir, mas pode indicar que nossa compreensão dessas leis ainda está incompleta. O fato de que temos a capacidade de gerar emoções específicas e que essas emoções podem literalmente alterar o DNA dentro de nós e até influenciar o DNA isolado fora do corpo em condições experimentais, aponta para uma conexão profunda entre consciência e matéria. Isso sugere que a história que contamos sobre nós mesmos e sobre nossa relação com o universo pode ser muito mais ampla do que imaginávamos. Se observarmos esses dois experimentos em conjunto, veremos algo ainda mais significativo. No primeiro experimento, as emoções humanas influenciaram o DNA. No segundo experimento, o DNA influenciou os fótons, que são componentes fundamentais da matéria. Quando combinamos essas duas observações, chegamos a uma conclusão importante. As emoções humanas influenciam o DNA, e o DNA influencia a matéria. Isso implica que as emoções humanas têm um efeito indireto, mas real, sobre a própria matéria que compõe o mundo físico. Isso nos leva a compreender que as emoções não são apenas estados internos isolados, mas forças que participam da interação com a realidade. Quando aprendemos a reconhecer o valor das emoções que promovem equilíbrio, como amor, gratidão e compaixão, não estamos apenas influenciando nosso bem-estar emocional, mas também influenciando processos biológicos e possivelmente interações mais amplas com o campo que conecta todas as coisas. Isso pode parecer algo extraordinário, algo que tradicionalmente associaríamos a práticas espirituais avançadas ou a indivíduos que dedicaram suas vidas inteiras à exploração da consciência. No entanto, esses experimentos sugerem que essa capacidade não é exclusiva de um pequeno grupo de pessoas, mas faz parte da própria natureza humana. Trata-se de uma capacidade inerente, uma tecnologia interna que está disponível para todos nós. Essa tecnologia não depende de instrumentos externos. Ela está relacionada à nossa capacidade de gerar estados emocionais específicos e coerentes dentro de nós mesmos. É uma capacidade que podemos desenvolver e utilizar em nossa vida cotidiana. O que aprendemos com esses experimentos é que a ciência está começando a confirmar que as emoções humanas influenciam o campo que conecta todas as coisas e que esse campo desempenha um papel fundamental na estrutura da realidade. Esse entendimento também se conecta a um dos experimentos mais importantes da história da física moderna, apresentado pela primeira vez em 1909. Antes desse período, a física era baseada principalmente em um modelo mecanicista, conhecido como física clássica ou newtoniana. Esse modelo descrevia o universo como um sistema composto por objetos sólidos que interagem entre si por meio de forças físicas diretas, como colisões e interações elétricas. No entanto, no final do século XIX e início do século XX, surgiu um novo campo de estudo conhecido como física quântica. Essa nova abordagem revelou que, em níveis muito pequenos, como o nível das partículas subatômicas, e em níveis muito grandes, como o nível das galáxias, o comportamento da realidade não segue as regras intuitivas da física clássica. Um dos experimentos mais famosos que revelou esse novo comportamento é o experimento da dupla fenda. Esse experimento começa com um feixe de fótons, que são partículas fundamentais de luz e que fazem parte da estrutura básica da matéria. Esses fótons são direcionados em direção a uma barreira que contém duas aberturas, chamadas fendas. O que torna esse experimento tão extraordinário é que o resultado observado depende de algo fundamental, se o experimento está sendo observado ou não. Isso sugere que o ato de observar desempenha um papel na forma como a realidade se manifesta, abrindo novas questões sobre a relação entre consciência e o mundo físico. Os fótons são os componentes fundamentais da matéria que compõem o nosso mundo. Você e eu somos feitos dessas mesmas partículas. Tudo o que existe ao nosso redor é formado em um nível fundamental por fótons e pelas interações energéticas que eles representam. Por isso, não é surpreendente que os fótons sejam tão importantes nesses experimentos científicos. Eles não são apenas um conceito abstrato.
mas a base da própria realidade física. No experimento da dupla fenda, um feixe de fótons ou partículas de luz é disparado a partir de um dispositivo em direção a uma barreira. Essa barreira contém duas aberturas estreitas, chamadas fendas. O que os cientistas esperavam ver era relativamente simples. Eles esperavam que as partículas de luz atravessassem as duas aberturas e criassem um padrão previsível do outro lado, semelhante ao comportamento de partículas físicas comuns. No entanto, foi nesse ponto que surgiu o mistério. Os cientistas descobriram que o comportamento dos fótons mudava dependendo de uma variável muito específica, se estavam sendo observados ou não. Quando não havia nenhum observador, nem humano, nem equipamento de medição, os fótons se comportavam como ondas, criando um padrão de interferência. Mas quando havia um observador ou um dispositivo registrando o comportamento, os fótons se comportavam como partículas, produzindo um padrão completamente diferente. Isso significa que a mesma energia podia se manifestar de duas formas distintas, como onda ou como partícula, dependendo da presença da observação. Esse fenômeno ocorre no nível quântico, o nível mais fundamental da realidade física. Essa descoberta foi profundamente significativa, porque indicou que o ato de observar não é neutro. O ato de observar influencia o resultado do experimento. Esse entendimento se conecta diretamente com as descobertas sobre o DNA e as emoções humanas. Já vimos que as emoções humanas podem alterar a forma do DNA e que o DNA pode influenciar os fótons, que são os componentes básicos da matéria. Agora vemos que os próprios fótons mudam seu comportamento dependendo da observação. Isso sugere que existe uma relação profunda entre consciência, observação e realidade física. As implicações disso são vastas. Elas afetam a forma como entendemos fenômenos como cura, intenção e até mesmo oração. Diversos estudos científicos documentaram que pessoas que recebem orações ou intenções positivas frequentemente apresentam melhores resultados de recuperação, menos complicações e uma melhora geral em sua condição de saúde em comparação com aquelas que não recebem esse tipo de apoio. Por muitos anos, a questão não era se esses efeitos existiam, mas como eles ocorriam. Como poderia a intenção ou a oração de uma pessoa influenciar outra pessoa que está a milhares de quilômetros de distância? Como poderia haver uma conexão entre dois pontos separados no espaço? Essas descobertas sugerem que essa conexão pode ocorrer através do campo fundamental que conecta todas as coisas. Aquilo que antes era considerado um milagre pode ser, na verdade, uma expressão de princípios naturais, que ainda estamos aprendendo a compreender. Um milagre é algo que parece impossível até que entendamos o mecanismo que o torna possível. Quando compreendemos esse mecanismo, ele deixa de ser um milagre e passa a ser uma tecnologia, algo que pode ser compreendido e aplicado. O efeito do observador foi inicialmente identificado no início do século XX, mas experimentos posteriores aprofundaram ainda mais essa compreensão. Em 1998, cientistas do Instituto Weizmann repetiram o experimento com equipamentos mais avançados e obtiveram resultados ainda mais reveladores. Eles observaram que não apenas a observação influenciava o comportamento das partículas, mas que a quantidade de observação também fazia diferença. Quanto maior o número de observadores e maior o foco direcionado ao experimento, maior era o efeito observado nas partículas. Isso indica que a atenção e o foco têm um papel ativo na manifestação da realidade física. Quanto maior a atenção direcionada a algo, maior é a influência exercida sobre ele. Curiosamente, esse princípio já havia sido descrito em tradições filosóficas e espirituais antigas, muito antes de ser explorado pela ciência moderna. Essas tradições afirmavam que a realidade é moldada pela consciência e pelo foco da mente. Embora essas ideias não fossem expressas em linguagem científica, elas refletiam uma compreensão intuitiva de princípios que agora começam a ser investigados cientificamente. Essa questão também esteve no centro das reflexões de um dos maiores cientistas da história, Albert Einstein. Ele passou grande parte de sua vida buscando uma teoria unificada que pudesse explicar todas as forças da natureza dentro de um único modelo coerente. Ele acreditava que deveria existir uma teoria capaz de integrar todas as leis da física em uma única estrutura compreensível. No entanto, ele enfrentou um grande desafio ao lidar com as implicações da física quântica. A ideia de que partículas poderiam influenciar umas às outras à distância
sem contato direto, era algo que ele descreveu como uma ação assustadora à distância. Essa ideia desafiava a visão tradicional de que os objetos estavam separados e interagiam apenas por meio de contato físico direto. Um de seus colegas e amigos, John Wheeler, chegou a uma conclusão diferente ao estudar os mesmos fenômenos. Ele propôs que não somos meros observadores passivos do universo, mas participantes ativos. Segundo essa perspectiva, o ato de observar não é apenas um processo de registrar a realidade, mas um processo que participa da própria criação da realidade. Isso significa que não estamos separados do universo. Estamos profundamente integrados a ele. Nossa observação, nossa atenção e nossa consciência fazem parte do processo pelo qual a realidade se manifesta. Isso também sugere que, sempre que observamos algo com expectativa e atenção, estamos participando ativamente da forma como essa realidade se revela. A observação não é apenas uma experiência passiva, mas um processo interativo. Esses experimentos científicos indicam que nossa conexão com o universo não é superficial. Ela começa no nível mais fundamental da nossa existência, no nível do DNA e das partículas que compõem nosso corpo. Essa conexão é parte da própria estrutura da realidade. Essas descobertas representam um passo importante na compreensão da relação entre consciência, vida e matéria e sugerem que o universo pode ser muito mais interativo e interconectado do que anteriormente imaginávamos. Tudo pode em instantes mudar, depende apenas de um olhar. Nada nunca esteve distante, seu focar é determinante. Se eu acredito, eu posso mudar. Se eu confio, vou manifestar. Eu acesso outra realidade. Eu sei, mereço a felicidade. Pode acreditar, meu foco faz realizar. Tudo depende do que eu acredito. Se eu sonho, eu permito. Não se perca para acreditar. Você já esteve aqui, precisa lembrar. Tudo faz parte de algo muito maior. Você merece, viva o melhor. Se eu acredito, eu posso mudar. Se eu confio, vou manifestar. Eu acesso outra realidade. Eu sei, mereço a felicidade. Pode acreditar, meu foco faz realizar. Tudo depende do que eu acredito. Se eu sonho, eu permito. Vá muito além do que pode ver. Sua realidade não define o ser. Se eu acredito, eu posso mudar. Se eu confio, vou manifestar. Eu